Bem-vindo a mais um programa, certo? O Silvio Entrevista, onde você sabe que sempre convidados especiais, assuntos do seu interesse, vão transitar aqui conosco. Olha, eu estou aqui no oferecimento da Drogaria Catarinense, 100 anos, é uma história impecável, viu? Quem é cliente catarinense sabe do que eu estou falando. Se você não é, vá até lá numa das farmácias e veja a diferença. Também nós estamos agora com Aliança, casas pré-fabricadas, as melhores de Santa Catarina. Muito obrigado pelo apoio, que agora eles estão começando com o nosso programa. Eu vou mostrar detalhes, você vai ficar encantado com essas casas, eu tenho certeza também. Imobiliária Zibel, a imobiliária do aluguel, qual é, seu Silva? É a Zibel, fica ali na rua Max Colim. Óculos, nós vamos falar sobre esse assunto, mas olhos, vai lá na Ótica Cid, onde você tem, além do atendimento especializado, uma quantidade de armações, óculos de sol, óculos de grau, tem também joias, alianças. Ótica Cid. A IOT está aqui conosco, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Quebrou alguma coisa? Precisa revisar o nosso esqueleto? Vai lá na IOT. Plantão, sábados, domingos e feriados. IOT e Full Port, uma empresa em São Francisco do Sul, porta de entrada para todo mundo. Ali na Full Port eles operam economia, certo? De São Chico para todos os continentes do mundo. Muito bem, Ricardo Suzuki é o nosso convidado de hoje, médico oftalmologista, que veio de São Paulo, está pouco tempo aqui em Joinville, mas tem passagem importante lá em São Paulo. Tudo bem, Suzuki? Posso chamar de Suzuki? Claro, fica à vontade. Eu lembro de moto quando eu tinha, sabe? Só não trocar a moto. Não, e também tinha um professor de karatê, um mestre fantástico, então tem boas referências com o nome de Suzuki. Sobrenome, exatamente. Você chegou em Joinville há pouco tempo. Nós chegamos faz 3 anos que nós estamos aqui em Joinville, Sérgio. Foi um convite do Hospital de Sadala em Guarani. Você tem uma experiência em hospitais norte-americanos. Isso. E você me disse, olha Sérgio, o hospital daqui não perde nada para o que tem nos Estados Unidos. Exatamente, Sérgio. Eu quando me formei, no final dos anos 90, eu fiz uma especialização em São Francisco, na Califórnia, em glaucoma. Né? E conheci muitos hospitais de olhos lá nos Estados Unidos. Eu te falo que aqui o Hospital do Sadala foi um dos motivos que eu vim para cá, não deixa nada a desejar. Sua especialidade, glaucoma. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é o glaucoma, para quem não sabe? Vamos lá, Sérgio. Glaucoma é uma doença que tem uma prevalência, existem alguns dados nacionais, um pouco antigos, coisa de 10, 8 anos, que mais ou menos 900 mil pessoas eram portadores de glaucoma no Brasil. Claro que esse número hoje é muito maior. Mas alguns... Mais de 1 milhão de pessoas? Mais de 1 milhão de pessoas. E alguns estudos científicos sugerem, americanos, né? Sugerem que em 2020 teremos cerca de 80 milhões de pessoas no mundo com glaucoma. E dessas 80 milhões, cerca de 11 milhões e meio já cega dos 2 olhos pelo glaucoma. Porque o glaucoma ele é progressivo. Exatamente. O glaucoma, então o que seria o glaucoma para a pessoa que nunca ouviu falar? Glaucoma é uma doença do nervo do olho. Então de uma forma simples, Sérgio, para que serve o nervo do olho? Né? Nós enxergamos com o nosso cérebro. Tá? O olho ele capta as imagens. E o que comunica o nosso olho com o nosso cérebro é o nervo óptico. Comparando, seria uma câmera de vídeo e um computador. Exato. E tem um cabinho que liga essa câmera no computador. Esse cabinho seria o nervo óptico. Então o glaucoma é uma doença que você vai degenerando esse cabinho. Você pode estar com o cérebro bom, com o olho bom, mas não tem a comunicação. Então a gente considera o glaucoma como a segunda causa de cegueira mundial, perdendo apenas para catarata, mas é a primeira causa de cegueira irreversível. Você também me dizia antes do programa de que é hereditário. Isso. A gente chama de hereditário porque toda pessoa que tem um familiar próximo, seja pai, seja mãe, seja irmãos com glaucoma, ele tem uma chance maior. Não que ele vá ter. Mas se eu comparar uma pessoa da mesma idade que não tem nenhum parente com glaucoma, essa pessoa tem uma chance maior. Eu posso fazer uma relação com a cardiopatia? Se eu tive um pai, uma mãe, Sem um dúvida. avô que tem problema no coração, eu tenho que tomar cuidado com Uma o meu? tendência maior, perfeito. É essa a ideia. E de fato existe. Né? Então,
nós especialistas, quando nós estamos conversando com uma pessoa a primeira vez, nós sempre perguntamos: conhece algum caso de glaucoma na família? Se tiver, a gente já deixa uma marquinha ali no prontuário. E tem alguma outra causa, por exemplo, eu peguei uma doença, tenho câncer, etc. Isso também pode levar ao glaucoma? Muito boa pergunta, Sérgio. O glaucoma, normalmente, o glaucoma mais prevalente na população é aquele que não existe a causa, né? É o que a gente chama de glaucoma primário. A pessoa já nasce com essa tendência. Temos os glaucomas secundários, e aí entra a sua pergunta. São glaucomas que surgem de outras alterações, seja ocular ou não. Por exemplo, a pessoa que tem a diabetes, né? Que é uma doença sistêmica, todos nós conhecemos, e a diabetes, se não controlada, ela pode levar a doenças oculares, principalmente na retina, que não é outra estrutura, né, no nosso olho. E essas alterações da retina, se não tratadas, podem levar a um glaucoma. Um outro exemplo, a pessoa que faz muito uso de corticoides, por qualquer que seja a razão. O corticoide ele pode aumentar a pressão do olho e a pessoa não sabe. O que é um corticoide, doutor? O corticoide é uma medicação anti-inflamatória, muito utilizado em doenças reumatológicas, muito utilizado em asmáticos, né, quando tem crises asmáticas. Então o corticoide é um excelente anti-inflamatório, ele não é um vilão, ele funciona muito bem, ele é importante. Mas pode ter essa consequência que é o aumento da pressão intraocular e a pessoa não percebe. E com isso vai danificando o nervo óptico. Eu tive recentemente, domingo me assustei, eu acordei, uma vista minha escureceu, né? E eu não sabia o que estava acontecendo naquele momento. E isso ficou alguns minutos, aí eu fui lá no Hospital dos Olhos, não no domingo, porque não há plantão oftalmológico em Joinville, infelizmente, ninguém atende, não é apenas o hospital, não tem o SUS, enfim. E a indicação é de que eu tinha um princípio de glaucoma, ou eu tive, não é nem um princípio, mas eu comecei a ter alguma coisa diferente no meu olho. Assim, provavelmente existe talvez uma confusão de diagnóstico. Assim, o glaucoma, Sérgio, é uma alteração que basicamente a pessoa perde a visão lateral para central. Não fica completamente escuro. Ela normalmente se perde a periferia e ela vai progredindo se não controlada. E a última visão que se perde normalmente é a parte central. Claro, toda regra existem as exceções, né? Existem alguns casos mais raros, onde a pessoa tem uma perda central, mas é uma perda definitiva. Não retoma mais. Não retoma mais. Então, isso que talvez você teve, nós chamamos de amaurose fugaz. A pessoa tem uma baixa de visão, nunca mais eu vou lembrar disso. E aí, amaurose fugaz. Amaurose fugaz. Amaurose é falta de visão, né? Certo. Fugaz para ser rápido. O que às vezes causa, é muito frequente isso, a amaurose fugaz, é quando a gente levanta muito rápido. Assustado. Quando a gente está deitado e levanta muito rápido, principalmente as pessoas gostam de tomar banho de banheira, que está com aquele calorzinho da banheira e levanta rápido. Por quê? Porque a pressão, aí se fala em pressão arterial, ela cai. E aí o fluxo de oxigênio para o cérebro diminui. Portanto, eu tenho ali uma deficiência momentânea. Exatamente. Mas aí eu fui lá, você disse, olha, Sérgio, tu tem uma característica fisiológica que a passagem deste líquido, certo, é muito estreita. Exatamente. Então eu fiz um laser como forma de prevenir a qualquer problema futuro. Perfeito, perfeito. Isso, o que foi feito, Sérgio? O nosso olho, ele é uma esfera, que é uma esfera oca por dentro, ele não é sólido, e ele não tem ar. Nós temos é um vácuo. É uma esfera oca preenchida por líquido. Tá certo? Existe um grande volume que é preenchido por um gel, e esse gel ele é fixo, e uma pequena porção do nosso olho internamente existe no líquido. E esse líquido ele é produzido e absorvido constantemente. Certo? Algumas pessoas têm o que a gente chama de ângulo estreito. O que seria esse ângulo estreito? E às vezes em bula de remédio a gente lê contraindicado em pessoas com glaucoma de ângulo fechado ou ângulo estreito. O que seria isso? Na verdade, algumas pessoas anatomicamente possuem as estruturas internas do olho
mais próximas. Então esse líquido às vezes tem dificuldade de circular nessa pequena cavidade. As duas paredes são quase coladas. São quase coladas. Uma externa e uma interna. Exato. E o líquido ele tem que circular naturalmente de onde ele é produzido e de onde ele é drenado. Então imagina uma esfera que você está introduzindo líquido e ele está sendo drenado também. É uma caixa d'água. Uma caixa d'água. Tem a entrada lá em cima e a saída a saída embaixo. Existe um equilíbrio pressórico. Se por acaso ocorre algum problema na drenagem, se entope essa drenagem, o líquido é produzido, aumenta-se a pressão ocular. Quem tem ângulo estreito, essa circulação do líquido interno pode ser comprometida. Dr. Suzuki, eu volto daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. A gente vai falar sobre catarata, vamos falar também sobre outros assuntos do seu interesse. Será que dá para a gente deixar o óculos de lado depois de uma certa idade ou não? Um instantinho só, nós já voltamos. Toda história tem sua essência. A nossa essência é prestar atenção às pessoas e cuidar. Através da história, crescemos, nos superamos, nos transformamos, sempre cuidando das pessoas com dedicação, porque essa é a nossa essência. Nascemos para isso. 100 anos de uma vida de pessoas dedicadas a pessoas. Isso nos faz mais humanos. Ontem, hoje e sempre. Drogaria Catarinense, 100 anos. A gente cuida de você. Já estamos de volta aqui com o nosso programa. Eu lembro um oferecimento da Drogaria Catarinense, 100 anos também, um Allianz, né, que é uma construtora de casas pré-fabricadas. Um espetáculo. É a melhor construtora de casas de Santa Catarina. De 40 metros quadrados até 300 metros. Realmente, você vai ficar encantado com atendimento inclusive. O proprietário que está junto ao negócio. CID, a ótica que eu recomendo. Full Port lá de São Francisco do Sul, uma empresa maravilhosa, exporta através de equipamentos especiais, tem uma estrutura, uma logística. Também nós estamos aqui com a IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, Imobiliária Zibel, a imobiliária do aluguel. Dr. Suzuki, bloco anterior, glaucoma. Vamos falar um pouquinho sobre catarata, que é também, estatisticamente, um problema sério. Eu costumo dizer, Sérgio, que todos nós vamos ter catarata um dia. Basta vivermos, eu até brinco com meus pacientes, basta vivermos que nós vamos ter catarata. A catarata nada mais é do que o próprio envelhecimento de uma lente natural que temos no olho, que se chama cristalino, que era importante para a gente focar as imagens e enxergar. E essa opacificação ocorre com a idade. Né? Então, se você for ver dados estatísticos antigos, Sérgio, você percebe que o índice de catarata atualmente é muito maior, justamente porque antigamente não se vivia tanto. Sim. Né? Então, como se vive muito mais, os problemas crônicos vão aparecer mais. Mas, diferente do glaucoma que a gente comentou no bloco anterior, a catarata é a primeira causa de cegueira mundial, ela é totalmente irreversível. Eu vou lá e tiro essa catarata. A gente tira a catarata, remove essa lente que está opacificada e implanta-se uma lente no mesmo local, artificial, transparente, que fica o resto da vida. E o glaucoma, a catarata você vai identificando como? Como é que a pessoa sabe que iniciou o processo? Diferente do glaucoma, que isso acho que talvez nem comentamos, a pessoa não sente absolutamente nada, a pressão do olho elezar o nervo, a catarata a pessoa percebe. Então imagina que você tem uma lente, né, dos seus óculos ou de uma câmera e ela começa a ficar opacificada. A imagem começa a ficar no que a gente chama aqui de desfocada, né? Exatamente. É como se a pessoa começasse a olhar através de uma neblina. Né? Ela fica opaca, meio turva, você vê as coisas, mas perde um pouco da definição. As cores às vezes mudam, porque a catarata, à medida que ela aparece, ela vai como se amarelando um pouco as imagens. A partir de que idade começa? Normalmente após os 50, 60 anos. Tá? Mas assim, claro,
como eu falei anteriormente, existem exceções. Não há regra na Não há medicina, regra, né? tá? Nada Mas assim, matemático. a partir de 50, 60 anos, 70 anos, aí todo mundo vai ter. A pessoa começa a perceber esse desconforto óptico, ele não pode confundir com usar óculos ou Perfeitamente. não óculos. Sem dúvida nenhuma. Por isso que toda vez que a gente verifica a acuidade visual da pessoa, é fundamental que essa acuidade visual seja verificada sempre de óculos. Então, o primeiro exame que a gente faz é verificar a visão de óculos, a melhor possível. Porque, obviamente, o óculos ele não vai remover a catarata. Cirurgia, implanta uma lente. Quem usa óculos pode deixar de usar óculos? Sim. Por exemplo, o mais comum é o da mão que fica curta, né? Exato, o braço curto. Mão não, braço O braço curto. E aí você vai corrigindo, mas tem pessoas que usam o óculos bifocal porque ele tem dois problemas. Perfeito. O que acontece é o seguinte, Sérgio, as lentes convencionais que a gente implanta dentro do olho, até alguns anos atrás, eram lentes que a gente chama de monofocal. O próprio nome diz, ele vai te permitir um foco a uma determinada distância. Né? Todos nós que passamos dos 40 anos, eu tenho 47 anos, a gente percebe que a nossa visão de longe ela começa a ficar diferente da de perto. Porque a gente perde a capacidade de focar de perto. Né? Isso ocorre com qualquer pessoa. Portanto, a gente começa a precisar de usar de óculos multifocais, porque os graus são diferentes. Quando a gente faz a cirurgia de catarata e implanta uma lente dentro do olho, as lentes convencionais funcionam dessa forma. Ela vai te dar um foco para uma determinada distância. A gente considera 3 distâncias. A de leitura, a meia distância e a de longe. Certo. Rapidamente, visão de leitura seria a 30 centímetros. Meia distância, 50, 40, 50, uma tela de computador. Acima de 1 metro já é o foco para longe. Então, as lentes convencionais que existiam no mercado, e ainda existem, são excelentes lentes, ela me permite o foco a uma distância. Certo. Ou eu escolho o curto, ou médio, ou longo. Perfeito. E aí depois a gente refina com um óculos, depois da cirurgia, e se a pessoa não se incomodar em usar um óculos depois, é o que fazemos. Hoje em dia já existe a lente chamada trifocal. É uma lente que a gente implanta dentro do olho que te permite foco para perto, meia distância e longe. Para o cirurgião, não muda se vai ser uma cirurgia com uma lente monofocal ou uma trifocal. Ele tem que fazer o orifício, botar lá dentro. Fazemos exatamente o mesmo procedimento. Na hora de implantar a lente, é que a gente vai implantar um modelo escolhido pelo paciente. E essa lente, com certeza, ela é mais cara. É uma lente que ela não é coberta pelos convênios, o SUS não cobre essa lente, ela tem um custo... Nenhum plano de saúde também não? Eu não sei te falar com exatidão, Sérgio, mas a maioria não cobre essa lente. Outra pergunta ainda sobre essa questão da lente. O óculos, de tempos em tempos, você tem que voltar no oftalmologista para fazer, né? Ou para o optometrista, que também é reconhecido, profissional, para que possa, ele não faz diagnósticos de doença nem tratamento, mas ele consegue fazer a avaliação de grau, ou sem a pressão acima, enfim. E aí eu pergunto, assim como no óculos, você de tempos em tempos tem que fazer essa revisão e pode mudar o grau? Normalmente, Sérgio, quando se opera a catarata, o grau ele tende a estabilizar. Porque o que faz mudar um pouco o nosso grau ao longo de nossa vida é justamente o cristalino. É a peça que vai ficando envelhecida com o correr do tempo. E ao ocorrer o envelhecimento, ocorre uma mudança de grau, eventualmente. Quando você opera e implanta uma lente fixa naquela posição... Essa lente não envelhece mais. Essa lente não envelhece mais. Não tem desgaste. Não tem desgaste. Claro, eu sempre costumo exemplificar as explicações com modelos do dia a dia. Por exemplo, se você está considerando uma câmera fotográfica, você tem a lente da câmera. Essa lente, ela foi polida e provavelmente ela não vai mudar mais. Certo. A lente que a gente tem no nosso olho mais externo se chama córnea, são células. Elas são renovadas. Se renovam, né? Se renovam. Então, elas podem mudar um pouco o formato dela e, eventualmente, mudar um pouco de grau. Né? Então, a gente está misturando aqui uma ciência física, que é a ótica, uma biológica, que é a estrutura do olho. E, muitas vezes, elas não são permanentes. Então, pode haver, sim, uma variação pequena no grau. Tem rejeição? Difícil, Sérgio. Praticamente é muito pouco. São casos
de pacientes específicos com alergia alguma, mas é muito difícil. A média de custo, quanto é que tem? É difícil, viu, se eu te falar, mas eu acho que... Começa em quanto e acaba em quanto? Eu acho que em torno de as lentes monofocais, em torno de R$2.000, R$2.500, isso estou chutando, pessoal, não tenho certeza. Para os 2 olhos? Para cada olho. A cada olho é esse valor? Né? E as lentes mais caras já chegam até R$8.000, R$9.000. Cada uma? Cada uma. Então são lentes caras. E quando fala lente, não é só a lente, é a cirurgia. Não, isso é só a lente. Só a lente? Só a lente. Barbaridade. São lentes caras. Por isso que eu digo, assim, não são... Nunca mais eu vou tirar óculos, eu vou ser teu cliente ad eterno. São lentes caras. Esquece! Talvez com o tempo, com a concorrência, começa a reduzir o preço dessas lentes. Não sou muito otimista nos dias de hoje, não. Não sou muito otimista. É verdade. A gente vai voltar daqui a pouquinho ainda falando óculos sobre a tua vista, né? O teu olho, depende da idade, a pessoa chama de forma diferente, até isso. Eu ainda falei oculista. Um instantinho só. Na Imobiliária Zibel você tem tudo para o aluguel, também para compra, venda, confiança, tranquilidade, uma equipe especializada para que você não se incomode. Portanto, se estiver procurando um imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial, o endereço qual é? Zibel, a imobiliária do aluguel. O nosso movimento é para ajudar pessoas a alcançar felicidade. Para isso, reunimos em um só lugar profissionais de referência em ortopedia e traumatologia, com excelência na tecnologia de exame e atendimento extremamente humanizado. IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Viver bem é estar em movimento. De volta com o nosso programa, hoje conversando com o Dr. Ricardo Suzuki sobre a complexidade do nosso olhar, né? Eu imagino a dificuldade da pessoa que iniciou a sua vida com a visão e ao longo dela perdeu. Diferente daquele que nunca enxergou. Exatamente. E o cérebro processa diferente. Sim, perfeito. E a pessoa que ao longo do tempo foi perdendo, eu acho uma das maiores tragédias que pode acontecer. E aí eu falo do diabetes, porque é uma doença que muita gente tem e quem está doente até sabe, vamos ficar cego, mas essa incidência é muito alta, doutor? Então, Sérgio, eu acho que é muito importante a gente falar, na minha área molecular, relacionada à doença sistêmica. Diabetes é uma doença que tem uma prevalência relativamente alta, né? Não é como hipertensão arterial, que é muito maior, mas é bastante incidente na população. E o grau de lesão ocular pela diabetes está muito relacionada ao nível da glicemia de cada paciente. Né? Então, aquele paciente que a gente chama de diabetes tipo 2, que aparece mais, eventualmente, pela obesidade, né? Que o nível da glicemia não é tão elevado, dificilmente vai ter problema ocular. Então, está muito relacionado com o nível da glicemia. E quando você tem a diabetes tipo 1, que é algo que a pessoa já nasce com essa predisposição. São glicemias mais altas, eventualmente. Né? E o risco é maior. O risco é maior. Tanto pela glicemia alta, como pelo tempo da doença. Porque normalmente o tipo 1 ela é diagnosticada mais cedo. E nesses casos, as lesões aparecem nos olhos de uma forma assintomática. São pequenos sangramentos que ocorrem na retina e no início a pessoa não sente absolutamente nada. Mas depois que foi... Depois, mesmo assim, diagnosticada a diabetes, se a pessoa não faz o tratamento adequado, você pode ter essas lesões no fundo de olho, que é na retina. E essas lesões, inicialmente, se você reduz a glicemia, por si só, elas cicatrizam. Mas se insistir na glicemia elevada, essas pequenas alterações passam a ser mais severas. E aí, levando até em casos mais severos ao descolamento da retina, que é uma doença bastante grave, que faz com que a pessoa perca a visão. É uma condição, na sua grande maioria, cirúrgica, né? E a recuperação visual depende exatamente do tempo onde é realizada essa cirurgia. Quanto antes você conseguir resolver, melhor. Então veja,
é uma doença sistêmica que aparentemente a pessoa às vezes não tem nem noção que pode afetar os olhos e pode levar a cegueira. Essa praga, né? Que a pessoa começa a coçar o olho, fica vermelho e aí apareceu o quê? A conjuntivite. A praga apareceu. A conjuntivite. Então, como é que trata? Ela é contagiosa? Perfeito, Sérgio. A conjuntivite, acho que a maioria do teu público já deve ter tido ou algum conhecido, ela basicamente é uma inflamação ocasionada por vírus, né? Na conjuntiva, que é um tecido que recobre a parte branca dos nossos olhos. Então, muitas vezes, a acuidade visual ou a visão da pessoa está mantida. Mas a irritação é enorme. Grandes sintomas de conjuntivite. Coceira, o olho coça demais, a pessoa sente aquela coceira enorme. Às vezes, uma discreta dor. Dor é um sintoma muito relativo, mas é um desconforto que a pessoa sente, né? E um sinal importante é um olho vermelho com bastante lacrimejamento. Tá? A conjuntivite viral, ela é contagiosa? Sim, ela é contagiosa. Mas ela não passa pelo ar como uma gripe. Só o contato. É o contato da lágrima. Tanto as pessoas com conjuntivites virais e bacterianas também, que só muda o agente, ela deve tomar muito cuidado em não disseminar para as pessoas próximas. Sim. Eu coço, vou cumprimentar, vou mexer em alguém. Perfeito. Tá aí. Maçaneta de porta, alguém pegou ali, colocou a tratamento disso? Tratamento disso, normalmente a gente trata com anti-inflamatórios, né? No caso das virais, nós não temos antibiótico para vírus, porque o vírus é um agente muito fraco, que o nosso próprio sistema de defesa acaba combatendo, né? Mas eu procuro dar bastante anti-inflamatório para tentar diminuir um pouquinho o desconforto. Compressas frias ajuda também um pouco no inchaço, porque o olho fica um pouco inchado. Compressas frias é legal. E, eventualmente, um lubrificante para ter um conforto melhor. Antes a gente usava muito a tal da água boricada. Água boricada. Água boricada, acreditava-se que ela é um antisséptico. Ele ajuda, mas não é fundamental, Sérgio. Você pode até usar água boricada, mas o mais importante é o cuidado com anti-inflamatórios e lubrificantes. A pessoa corre o risco de ter um dano maior na visão? Existem alguns casos, eu disse que a conjuntivite ela afeta a parte branca dos olhos, ou a membrana que recobre a parte branca, né? Existem alguns agentes virais que acabam também acometendo a nossa córnea, que é essa lente que fica à frente da parte que dá cor aos olhos, né? Ela provoca pequenos pontinhos, isso devido à característica do vírus. Nesses casos, a pessoa sente um embaçamento visual. É tratado, regenera-se tudo, mas demora um pouco mais. Ela é um pouco mais chata porque, além do desconforto que eu comentei, ela vai ter também um pouco de baixa de visão. Doutor, muito obrigado pela sua explicação, consulta online, né? Consulta digital pelo programa. Esse mês é o mês do glaucoma, certo? Exatamente. As pessoas vão pegar glaucoma, mas para chamar a atenção sobre esse legal. Nós especialistas em glaucoma, a gente simbolicamente considera o mês de maio verde, né? É um mês de combate ao glaucoma. Justamente para lembrar todos que glaucoma é uma doença que é evitável a perda de visão, desde que a pessoa procure o seu especialista de uma forma rotineira sem sentir nada. Então, o mês de maio, mais especificamente o dia 26 de maio, nós consideramos o dia de combate ao glaucoma. Isso é um dia internacional, né? Então, nós especialistas em glaucoma, assim como a Sociedade Brasileira de Glaucoma, a qual, nessa diretoria, eu sou o representante aqui em Santa Catarina, nós enfatizamos um pouco a luta contra o glaucoma. Muito bem. Mais uma vez, obrigado. Obrigado também quem nos acompanhou até este momento. Eu convido para o próximo programa Sérgio Silva, porque você já sabe, né? É meu convidado. Até lá.